Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver a continuação da nossa aula de binômio de Newton. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades, beleza? Gente, a aula de hoje é difícil, é complicada. Então o que é importante que você faça? Que você revise as nossas aulas anteriores de binômio de Newton e também, galera, que vocês assistam a nossa aula de fatoração. Por quê? Porque a gente vai usar conceitos de fatoração na aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Eu quero que você note o seguinte. A mais b elevado a zero. Isso aqui é a mesma coisa que 1. Por quê, Nerk? Porque qualquer coisa elevado a zero dá 1. Então, a mais b elevado a zero vai dar o quê? Vai dar 1. E eu posso escrever isso dessa forma. A elevado a zero que multiplica b elevado a zero. Quanto dá qualquer coisa elevado a zero? Dá 1. Então, nós temos 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Tranquilo? Tranquilo. Nerk, por que você escreveu dessa forma? Por enquanto, isso não é importante. O importante é que você entenda que eu posso escrever dessa forma. Vai dar 1. Guarda essa informação. Vamos para o próximo passo. A mais b elevado a 1. Gente, a mais b elevado a 1 dá quanto? Dá a mais b. Por que, Nerk? Porque qualquer coisa elevada a 1 dá ela mesma. Ou seja, a mais b elevado a 1 é a mesma coisa que a mais b. Tranquilo? Tranquilo. Gente, eu vou fazer uma série de desenvolvimentos aqui. A mais b elevado a 2, a 13, a 4. Eu quero que você note que eu posso pegar esses dois termos aqui de dentro e fazer uma multiplicação, ou seja, a vezes b. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, pessoal, potências decrescentes para o primeiro termo, que é o a, e potências crescentes para o segundo termo, que é o b. Nerk, como assim? Olha só, qual que é o expoente que nós temos aqui? É 1, correto? Correto. Então eu vou pegar esse a e colocar a elevado a 1. E o b, pessoal, uma dica. B sempre vai começar com b elevado a 0. Então olha como fica. O a está elevado a 1. Depois a gente coloca a elevado a 0. Nerk? Não entendi. Então olha como fica de novo, gente. Primeiro termo, segundo termo. Até aí tranquilo. O que eu vou fazer? Vou pegar esses dois termos e multiplicar. Mas qual que é a outra lógica aqui envolvida? Eu vou pegar, pessoal, o a e elevar ao primeiro expoente que nós temos, que é o 1. Então nós vamos pegar o a e elevar a 1. Na próxima sequência de multiplicação, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar 1 do primeiro expoente e a gente vai aumentar 1 no segundo expoente. Ou seja, o a vai decrescendo, vai diminuindo uma unidade e o b vai aumentando uma unidade. Eu sei. Nesse primeiro exemplo, você boiou um pouquinho. No próximo, vai ficar mais fácil. Olha como fica no próximo, pessoal. A mais b elevado ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa. Esquece, pessoal, esses números em amarelo. Olha como fica. A mais b elevado ao quadrado. Eu vou começar, pessoal, pegando a e elevando ao quadrado. Tá aqui, ó. E o b, pessoal, sempre começa com 0. O que eu vou fazer? Expoentes decrescentes para o a e expoentes crescentes para o b. Olha como fica. Gente, o a gente pegou ele e colocou ao quadrado. E o b, pessoal, a gente colocou esse b e sempre começa com 0. O b vai aumentando e o a vai diminuindo. Olha como fica. A elevado a 2, a elevado a 1, a elevado a 0. Ó, 2, 1, 0. Foi diminuindo até chegar no 0. E o b, pessoal, é o contrário. Ele vai do 0 até o 2. Então, olha só. B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2. Entendi. Em cima é a mesma coisa. A elevado a 1, A elevado a 0. O A vai diminuindo. E o B vai aumentando. B elevado a 0, B elevado a 1. A gente vai fazendo essas sequências brincando, entre aspas, um pouquinho com A e com B. Para o A eu vou diminuindo os expoentes e para o B eu vou aumentando os expoentes. A cada passagem eu aumento um expoente para o A, melhor dizendo, a cada passagem eu diminuo um expoente para o A e aumento uma unidade no expoente do B. É sempre assim. Então olha só, A ao quadrado, diminuir uma unidade no A, a primeira. Diminuir uma unidade no A de novo, A elevado a 0. Mesma coisa com B. 0, 1, 2. Se você entendeu isso, você vai entender também o próximo passo.
Olha como fica A mais B ao cubo. O A começa com o mesmo expoente que nós temos aqui, que é o 3. E o B sempre começa com 0. Então vai ficar A elevado a 3, A ao quadrado, A primeira, A elevado a 0. Ó, 3, 2, 1, 0. Você vê que o A vai diminuindo e o B vai aumentando. B elevado a 0, 1, 2 e 3. Tranquilo? Tranquilo. Gente, eu quero que você note, esquece os números em amarelo. Depois eu vou falar deles. Presta só atenção nessa parte da potência aqui. Eu quero que você note o seguinte, galera. Que se você fizer A elevado a 1, dá quanto? Qualquer coisa elevado a 1, dá a própria coisa. Então, A elevado a 1 dá o quê? Dá A. E B elevado a 0 dá 1. Então, A vezes 1 dá quanto? Dá A. E aqui, pessoal, A elevado a 0 vai dar 1. E B elevado a 1 vai dar B, porque qualquer coisa elevado a 1 dá ela mesma. Então vai ficar 1 que multiplica B, que vai dar B. Ou seja, realmente, isso aqui vai dar A mais B, que é a mesma coisa que nós temos aqui. Correto? Correto. Gente, esquece isso aqui. Quanto dá A mais B ao quadrado? Nerk, eu não sei. Pois é, você tem que saber. Gente, isso é o quê? Isso é um produto notável. Você aprendeu em fatoração. Lembra? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Tem que saber isso. Pois é. Então, olha só, pessoal. Se a gente brincar com os termos que nós temos aqui dentro daquela forma que eu expliquei, ou seja, fazer expoentes decrescentes para o A e crescentes para o B, a gente vai chegar nisso aqui. Quer ver? A ao quadrado dá quanto? Dá A ao quadrado. E B elevado a 0 dá 1. Quanto que dá A elevado ao quadrado vezes 1? Dá A ao quadrado. E aqui, pessoal, A elevado a 1, B elevado a 1. A elevado a 1 vai dar quanto? Vai dar A. E B elevado a 1 vai dar B. Então você tem aqui A vezes B. Aqui, ó, A vezes B. Perceba que eu não estou me preocupando com os números em amarelo. De novo, depois eu vou explicar o que são esses números em amarelo. E aqui, pessoal, 1 que multiplica A elevado a 0. Quanto que dá A elevado a 0? Dá 1. E B ao quadrado? Dá B ao quadrado. Então nós temos 1 vezes B ao quadrado. Dá B ao quadrado. Ou seja, de novo, pessoal, se a gente fizer aquela brincadeirinha de diminuir expoentes para o A e aumentar os expoentes para o B, a gente vai chegar de novo no produto notável. E aqui, galera, olha só. A mais B ao cubo. Nerk, quanto que dá A mais B ao cubo? De novo, esse é um produto notável. Você tem que saber isso na ponta da língua. Dá cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. Lembra disso? Pois é, tem que saber isso. Então, olha como fica, pessoal. Se a gente brincar daquela forma que a gente brincou aqui em cima e em todos os outros, a gente vai chegar nesse resultado. Quer ver? Eu vou pegar o A e vou pegar esse A e levar a terceira, né, ao cubo. Então vai ficar A ao cubo, A ao quadrado, A elevado à primeira e A elevado a 0. E o B eu vou fazer o contrário. Ele vai do 0 para o 3. Então vai ficar B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado ao quadrado e B ao cubo. Olha como fica, pessoal. A ao cubo vezes B elevado a 0. Quanto que dá B elevado a 0? Dá 1. Então vai ficar A ao cubo vezes 1. Tá aqui. A ao cubo vezes 1 é A ao cubo. E aqui, pessoal, A ao quadrado vezes B elevado a 1. Isso aqui vai dar A ao quadrado vezes B. E aqui é a mesma coisa. A elevado a 1 dá A. E B ao quadrado vai dar quanto? B ao quadrado mesmo. Então vai ficar A que multiplica B ao quadrado. E finalmente, A elevado a 0 que multiplica B ao cubo. A elevado a 0 dá quanto? Dá 1. 1 vezes B ao cubo vai dar quanto? B ao cubo. O que acontece? A gente percebe que se a gente fizer essa brincadeirinha com A e essa brincadeirinha com B, a gente chega sempre em produtos notáveis, que são equivalentes aos produtos notáveis que a gente já conhece. Ou melhor, são iguaizinhos aos produtos notáveis que a gente já conhece. Aí as perguntas que você vai fazer são: Nerk, mas desse jeito não é mais difícil? É. Só que qual que é a vantagem de aprender desse jeito? Que isso vai ajudar a gente nos conceitos mais avançados de binômio de Newton, que a gente começa a aprender hoje. Outra coisa que você vai perguntar: Nerk, e esses números que você não queria falar? O que são esses números? Pois é, se você assistiu a nossa aula passada,
você deve lembrar do triângulo de Pascal. Entendi. Olha só, aqueles números são os mesmos números das linhas do triângulo de Pascal. Então a gente tem 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, que são as mesmas linhas do triângulo de Pascal. Gente, se a gente tiver aqui a mais b elevado à quarta, eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu posso fazer utilizando na raça mesmo, que vai dar muita conta, muito trabalho. Ou então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar na quarta linha do triângulo de Pascal, que vão ser o quê? Os coeficientes de cada um desses termos, correto? Correto. E olha que legal, pessoal, eu posso fazer aquela mesma brincadeira. Como que vai ser, pessoal, na quarta linha? Eu pego o primeiro termo, eu levo a quarta. E o B eu levo a zero. E vou diminuindo. Vou diminuindo A e vou aumentando B. Concorda? Concorda. Ou seja, a gente acabou, pessoal, de estabelecer uma nova regra utilizando triângulo de Pascal para a gente chegar nos desenvolvimentos desse tipo, né? Quando você tem um binômio elevado à quarta, quinta, sétima potência, enfim, tem um jeito, ou seja, mais prático da gente chegar no desenvolvimento desses termos. Tranquilo? Tranquilo. Quer dizer, nem tão tranquilo assim, mas ficou mais fácil de entender esse conceito. Então o que a gente percebe? A gente percebe que cada termo do desenvolvimento da potência a mais b elevado a n, ou seja, qualquer potência, né, vai se associar com o desenvolvimento de um binomial no triângulo de Pascal, que é justamente o triângulo que a gente aprendeu na aula passada. Outra coisa, se nós reescrevermos os desenvolvimentos que a gente viu aqui em cima, usando binomiais, ou seja, né, aqueles números que tem uma parte em cima e uma parte embaixo, o que vai acontecer, pessoal? E a gente pode chegar nos mesmos resultados, só que eu preciso que você tenha uma certa, digamos assim, que você observe o que a gente aprendeu na aula passada, porque senão talvez você boie um pouquinho no próximo quadro. Vamos lá, prepare-se. Então vamos reescrever os mesmos desenvolvimentos que a gente acabou de ver, que são esses aqui, só que ao invés de utilizar a gente vai utilizar o quê? A forma binomial. Se lembra que na aula passada a gente viu que no triângulo de Pascal você tinha era um triângulo de quê? De números binomiais? Pois é, a gente vai montar a mesma coisa utilizando esses mesmos números binomiais. É a mesma coisa que nós temos nesse quadro, só que ao invés de utilizar os números, a gente está usando o quê? Os números binomiais. Tranquilo? Tranquilo. E você nota que esses números em amarelo são o quê? São os binomiais do triângulo de Pascal. Nerk, eu entendi, mas isso ainda está muito confuso para mim, está muito abstrato. Por que a gente está aprendendo isso? É o seguinte, a gente vai ver, deixa eu só dar uma voltada para você entender melhor. Vamos supor que você tenha a mais b elevado à sétima potência. Se você for desenvolver na raça, dá muito trabalho, dá muita conta. O que acontece? A gente vai aprender uma teoria na aula que vem, no qual a gente pode descobrir qualquer termo do desenvolvimento de, por exemplo, a mais b elevado a 7. Entendi. Então, de um jeito muito rápido, eu posso descobrir qualquer termo desse desenvolvimento, usando a teoria que a gente vai aprender na aula que vem. Eu não vou explicar nessa aula, porque senão a aula ia ficar muito pesada. Então, hoje eu vou deixar essa teoria, entre aspas, jogada. Para quê? Para que na próxima aula a gente comece a cair matando em alguns outros conceitos. Então, olha só, pessoal. A mais b elevado a zero, eu posso pegar aquele termo, né, aquele primeiro termo do desenvolvimento do triângulo de Pascal, que a gente viu na aula passada, e fazer isso que eu acabei de fazer. E assim por diante com todos os outros termos. Gente, olha só. Tem outro detalhe que eu quero que você note. A mais b elevado a zero, o numerador é 0. A mais b elevado a 1, o numerador é 1. A mais b elevado a 2, o numerador é 2. A mais b elevado a 3, o numerador é 3. Nerk, legal, já entendi. Mas onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte aspecto. Se eu tiver a mais b elevado a n, eu estou usando a linha que o numerador é n. Entendi. Ou seja, a partir disso aqui, a gente pode chegar numa outra regra que vai facilitar muito a nossa vida, só que a gente só vai ver essa regra na aula que vem. Então se prepara, porque na aula que vem a gente começa com outras emoções.
você já tem mais ou menos uma noção prévia de como que a gente vai usar esse conceito no desenvolvimento desses terminhos aqui. Então na aula que vem a gente vê melhor todo esse assunto. Beleza? Guarda essas informações com carinho, porque assistir a aula que vem sem dominar esses conceitos que a gente jogou na aula de hoje vai complicar a sua vida. Tranquilo?